verdade é que a responsabilidade tem que ser distribuída. O técnico tem muita, os jogadores também têm muita responsabilidade. Os jogadores têm tamanho, inclusive, se quiserem no Flamengo, falam, nós vamos fazer isso aqui, pá, vamos assumir aqui, vamos fazer o time jogar. Porque esses caras são caras que gostam de ganhar. E muitos deles, né, tem uma coisa que eu acho, essa é uma coisa que eu tenho dificuldade para entender. Eu sempre notei um prazer de ver do Gabigol de jogar com o Arrascaeta, que também gosta de jogar com o Bruno Henrique, que gosta de jogar com o Gabigol, que gosta de jogar com o Everton Ribeiro, que está em campo. Eles têm jogadores ali que gostam de jogar juntos assim. Porque o futebol, por mais que hoje em dia se fale muito só em dinheiro, e futebol é um negócio e tem muito a ver com dinheiro, mas os jogadores ainda gostam de jogar bola. E esses caras que jogam futebol tecnicamente acima da média, quando você vê quando o jogo encaixa, né, parece que é como se fosse uma bola de neve que vai crescendo e o time vai melhorando. Eles parecem que perderam o prazer. Parecem que compõem um time muito ansioso para tentar acertar aquilo que eles já acertaram e que eles não conseguem fazer mais. Então, é verdade, a responsabilidade, como disse o São Paulo, é de todos, mas a resposta é péssima. A resposta é péssima, porque é essa hora do técnico chegar ali e falar, a responsabilidade é minha. É minha. Eu comando, eu defino quem joga, eu defino o sistema, eu treino a equipe, eu tenho interferência na carga que vai ser dada de treinamento durante a semana. Nós tivemos tempo para treinar e o time não jogou como podia. Aí, quando ele chega para os jogadores do vestiário, aí a conversa é outra. Né? Porque ele precisa ter os jogadores ao lado dele de uma maneira plena. E a impressão que eu tenho é que ele não entendeu como administrar esse elenco, que é uma coisa que o Dorival entendeu muito bem. E isso está interferindo tanto na ideia de jogo, porque, assim, vamos ser bem claro, se você não consegue tirar do time tudo que o time pode oferecer, você tenta tirar 80%. Se você não consegue tirar 80%, você faz o que fez o Dorival. Você tira 70%. Ah, eu vou abrir mão de marcação pelo lado, eu vou deixar o time exposto. Pode, vou usar uma gíria, dar ruim em algum momento, no mata-mata, pode acontecer. Porém, eu tenho coisas que vão fazer com que o meu time ganhe jogos, porque eu vou valorizar algumas das coisas boas que o time tem. O São Paulo está em busca de uma ideia, que é uma ideia de jogo muito boa, que é uma ideia de jogo que torna o time muito competitivo, e ele fez isso em outras equipes. Mas essa ideia não tá nem... O Flamengo contempla essa ideia dele? Não, então, em campo, a gente não vê... Além de que não rende nada. Além de faltar coragem para ele nesse sentido de entendimento, de falar, olha, a culpa é minha, ele falou uma coisa ali que ele escancara aquilo que é o Flamengo hoje. Que ele falou o seguinte, ele falou assim, quando temos muitos bons jogadores, às vezes essa qualidade consegue definir o jogo a gente jogando mal. A gente joga mal, mas esses caras decidem pra gente. A gente não tá conseguindo nem fazer isso. A gente já vai pro Maracanã, mas com o nosso Pedro Henrique Torre, mas antes, Pascoal, tem muito torcedor rubro-negro que quer a saída do São Paulo já. Faz sentido? No jogo... Pra quem? Pra ver quem? Assim, na partida contra o São Paulo já houve esse questionamento. E ele falou que o jogo seria daqui um mês, vocês estão lembrados disso? Ele falou, daqui um mês até eu posso não ser do treinador do Flamengo. Ele falou isso, é verdade. Até eu posso não ser o treinador. Mas aí, entre ser ou não ser, vive esse dilema o Flamengo. Entre ser e não ser, entre jogar e não jogar, entre ter qualidade e não aplicar, entre não conseguir... Gente, com todo o respeito o São Paulo não conseguiu fazer um grupo na seleção da Argentina. Tanto que os jogadores da Argentina na Copa do Mundo, que ele foi treinador, resolviam um jogo entre eles. Nem o Messi, que é um cara que não é... dividido. Era um grupo dividido. Nem o Messi, que é um cara que não é muito de tomar decisões, decidiu tomar conta da seleção. Então significa dizer que ele não é um cara apropriado para esse tipo de coisa. Quando ele diz, hoje tivemos muitos problemas ofensivos, tanto que ele tira o Gabigol e o Bruno Henrique. E já tinha perdido o Luiz Araújo. Então os três da frente ele mudou. Aí perdeu o meia de ligação, também mudou o quarteto da frente. Então não tinha o que fazer, né? Agora, o time não tem nenhuma criatividade. Quando ele diz, o elenco tem que ser... Nós temos que trabalhar o elenco para aparecer a individualidade. No Flamengo é diferente. É a individualidade que faz crescer o elenco. Porque os jogadores do Flamengo têm a capacidade de resolver um jogo de uma hora para outra. O Bruno Henrique não pode resolver um jogo? Claro que sim. O Gabigol está jogando mal, mas ele resolve o jogo. E o Gabigol é jogador de jogo grande.
Jogador de Jogador foi vaiado pela torcida na Fez gols em saída. todas as finais de Libertadores que participou, cara. Faz tempo que não tá É jogando muito grande, não é Cara, grande? você tá falando da vaia? Vamos ouvir a vaia? Antes da gente ir pro Maracanã ao vivo, o Pedro Henrique Torres vai trazer o que tá acontecendo lá com as informações do Flamengo. Vamos ouvir? Sobe o som, por favor. O Gabigol responde com qual as vaias. A gente estava falando, não sabe se é vaia ao Gabigol, né, uma atuação. Ele fez um chute a gol, né? Aliás, o Flamengo, a gente vai ter as estatísticas daqui a O pouco. Gabigol certamente não é um problema do Flamengo. Não é um problema. Tenho certeza Foram absoluta 12 disso. chutes a gol. Foi o segundo jogo do Brasileirão com menos chutes a gol. Isso é uma coisa muito séria, a gente vai falar das estatísticas já já. Mas, de qualquer forma, o Gabigol tenta trazer a torcida mais uma vez para apoiar, como ele costumeiramente faz. Vamos lá pro Maracanã. Pedro Henrique Torres tem os detalhes. Cadê os jogadores, Pedro? Teremos entrevistas, aquela chamada zona mista, os jogadores saindo. Qual é o clima? A pressão é grande para cima do Sampaoli. A gente viu pelos sobe-sons, como a gente chama, pelo som da torcida e pelo clima da entrevista coletiva. Pedro, cadê o Pedro? Tá aqui? Tá aí. Fala, Pedro. Tudo bem, meu amigo? Boa noite. Tudo bem, Edu? Um abraço, boa noite a você, a todos os amigos que estão com a gente aqui no Sport Center. Olha, vocês ouviram muito bem aí, ouviram pelo sobe-som, enfim, os sons da arquibancada, que o clima tá pesado para cima do Flamengo, enfim, depois desse jogo contra o Internacional, empate em 0-0 contra o Inter, basicamente reserva, né? A gente pode classificar dessa maneira. O Inter muito preocupado com o jogo contra o Bolívar na terça-feira. Nem o Cudê estava aqui, estava suspenso, enfim, o Lúcio Gonzalez, que foi o comandante nessa noite. E aí você me pergunta, cadê os jogadores do Flamengo? Eu vou dar um passinho pro lado aqui para mostrar o seguinte. Este local aqui que está vazio neste momento seria a zona mista do Flamengo, então não teremos zona mista. O Flamengo informou que os jogadores não concederão entrevistas na noite deste sábado, depois desse empate em 0-0. Um clima pesado, como vocês puderam observar aí, xingamentos ao presidente Rodolfo Landim, ao vice-presidente de futebol Marcos Braz, chamando também um time de sem vergonha o tempo inteiro por conta desse empate. Uma frustração muito grande, acho que não só pelo resultado, Edu e amigos, mas pela atuação do Flamengo, que não evolui em nada. Acabou de passar aqui o Gabigol no fundo. O Flamengo não evolui, parece que vem frustrando demais os seus torcedores. Teve 2 lesões no primeiro tempo, lesões aparentemente musculares, com problemas na coxa esquerda, tanto o Arrascaeta com 15 minutos de jogo, aí o Luiz Araújo já, que era até uma novidade hoje, com 30 minutos de partida, eles saíram com lesões musculares. Isso causou até certo espanto, que a gente pode observar de pertinho assim os torcedores do Flamengo no Maracanã. E durante essa semana também houve a notícia aí de que vai ter, cada jogador tem a sua questão particular, mas teve notícia que vai ter uma festa do Gabigol, teve também a questão de que o Arrascaeta foi num programa de TV. Então os torcedores ali, aí a gente reforçando, cada jogador tem a sua questão particular, mas a gente observa na arquibancada alguns torcedores gritando e mencionando isso, revoltados com essa situação, porque durante a semana o Fluminense enfrentou o Olímpia, que era onde o Flamengo gostaria de estar também. O Flamengo acabou eliminado da Libertadores. Isso tudo parece que vai se acumulando, esse clima de pressão, e é o que trouxe aqui para o Maracanã. Talvez um torcedor muito otimista do Flamengo pensasse numa recuperação também no Campeonato Brasileiro, um arranque, quem sabe, depois daquele gol lá no apagar das luzes contra o Coritiba, o início de retorno, uma boa arrancada, diminuiu os pontos para o Botafogo. O Botafogo joga amanhã, mas o Flamengo mais uma vez ficou a ver navios, deixou pontos escapar aqui no Maracanã. Um clima mais pesado, e aí a gente notou hoje, pude observar ali,
a nossa equipe fez até imagem, se depois a produção quiser recuperar. Temos a faixa ali atrás de um dos gols do Maracanã, o brasileiro é obrigação. Uma faixa que virou moda lá no final de 2008, salvo engano, quando o Flamengo foi eliminado pelo aquele time do América do México, o Cabanhas, aquela grande tragédia que todo mundo chamava aqui. Aquela faixa perdurou até o Flamengo ser campeão brasileiro em 2009. Então essa faixa voltou para cá no Maracanã, o brasileiro é obrigação. Ficou ali atrás de um dos gols. Então são elementos que vão compondo o clima de um Flamengo sob muita pressão mesmo, para cima de diretoria, jogadores e também do técnico Sampaoli. Vocês falavam das vaias ali, as vaias pareceram, pelo que a gente pôde observar, com as reações de torcedores direcionadas ao Gabigol mesmo, na hora que ele foi substituído. Ele até aplaudiu ali a torcida, fez aquela composição com os torcedores, mas pareciam direcionadas a ele, Gabigol, e durante a escalação do time não houve vaias aos jogadores, mas no momento que apareceu o nome do Sampaoli, aí o nome dele, sim, foi vaiado pelos torcedores do Flamengo no Maracanã. Então tem para todo mundo a distribuição de insatisfação aqui dos mais de 50 mil torcedores que estiveram por aqui no Maracanã, Edu. E só lembrando, para fechar, próxima semana, 2 de setembro, o confronto do Flamengo no Campeonato Brasileiro vai ser contra quem? Botafogo, no estádio Newton Santos. Então uma parada dura que o Flamengo vai ter essa semana de preparação. É o tal tapetinho do Botafogo. É difícil, hein? É dureza. Mas é isso. Obrigado, Pedro, com informações importantes, né? Por exemplo, confirmando que as vaias foram pro Gabigol. Qualquer novidade, então, é contigo, tá, Pedro? A gente volta contigo se tiver alguma novidade do Flamengo, é só chamar, tá? Combinado, Edu. Um abraço a você e todos aí. Um grande abraço. Pedro sempre ligado nas coisas do Flamengo. E essa história, Pascoal, de jogadores não darem entrevista, o que significa isso? Não aumenta o tamanho da situação incômoda, da crise do Flamengo? Isso sabe o que acontece? Existem várias versões para o mesmo fato, né? Nós somos uma geração diferente de repórteres e de participarmos de transmissões esportivas, né? Porque ficávamos na porta do vestiário, o jogador saía, a gente entrevistava. Isso quando não era dentro do vestiário, né? Muitas vezes dentro do vestiário, né? Então, essa era uma situação. O jogador sempre tinha argumento para apresentar. Quando você afasta o jogador disso, você está afastando o jogador da torcida. Porque a torcida espera uma explicação dos seus ídolos. Ele quer ouvir o ídolo para que o ídolo possa explicar para eles o acontecimento. Ou até um comprometimento, que o cara esteja sentindo aquilo que o torcedor está sentindo também, né? Claro. Sentir a emoção do cara que está brabo com o que aconteceu. E às vezes, essa maneira, assim, eu pessoalmente não acho que seja positivo o jogador não falar. Eu acho negativo não falar. Primeiro, joga tudo na conta do treinador, porque só o treinador falou. Concordo. A torcida já está irritada com ele, joga mais irritação em cima do treinador. Segundo, o jogador passa a não ter voz ativa. Mas ele tem voz ativa dentro do clube, mas isso não é demonstrado por torcedor. O Gabigol é uma personalidade do Flamengo. O Gabigol é um ídolo do Flamengo. O Gabigol, as crianças imitam o Gabigol. Só que ele foi vaiado hoje. E sabe sair das situações. Ele sabe enfrentar o microfone também. Edu, jogador de futebol é inteligente. Para jogar futebol, o cara tem que ser minimamente inteligente. Porque senão ele não consegue ter rapidez de raciocínio, não consegue ter aquela visão ampla para poder raciocinar rapidamente e encontrar um companheiro bem. Então ele tem que ter poder de raciocínio. E o poder de raciocínio, nessa hora, tem que ser exercido. E quando o jogador não tem esse tipo de explicação, primeiro, nenhum dirigente falou. Nessa hora, tem que o dirigente falar. Mas o jogador não vai falar. Vai lá, então o dirigente fala. Eu vou matar no peito e vou sair jogando. Por quê? Porque as obrigações... O Landim foi também ofendido depois do jogo. O Landim é o presidente do Flamengo. O Marcos Braz, todo jogo é xingado. Eles não vão falar nada? Eles vão ficar suportando isso? E vendo o time jogar isso que está jogando? O que eu falo isso? Porque o Flamengo está jogando nada.
Não representa o Flamengo, isso aí não representa o Flamengo. Vamos dar uma olhada na estatística, só pra gente continuar o papo e ver como faltou o ataque. O Sampaoli diz, Zé, eu quero ouvir você também sobre essa história do jogador não falar, você que jogou tanto e gostava de falar também, tanto que tá aqui com a gente hoje, né? Vamos colocar as estatísticas pra gente fazer o desenho do que foi esse Flamengo Internacional, entender o porquê das vaias, entender o porquê que a gente chama de crise, a ausência de jogo do elenco mais caro do Brasil, disparado, né? O Flamengo teve 59% de posse de bola, 41% do Inter. 451 passes contra 301. Olha o número de chutes, 8 contra 4, sendo chutes certos 4-1. É muito pouca chance de gol. Grandes chances, 2 do Flamengo, uma do Internacional. Realmente é uma produção ofensiva muito baixa. 37 ações defensivas do Flamengo. O Internacional defendeu menos com o seu time reserva, 56. O Inter vem de vitória contra o Bolívar em La Paz. Mais uma tela pra gente. A diferença da posse de bola com e sem o Arrascaeta em 2023. São os números de desempenho com o Uruguai e sem o Uruguai. Com o aproveitamento é de 65%, 18 vitórias, 7 empates, 6 derrotas. Sem o Arrasca, cai para 42%, ele que saiu lesionado logo no começo da partida contra o Inter. O Sampaoli fala, não, criamos muitas chances de gol. Os números mostram que não, né? Agora sim, aquela que eu falei, o que aconteceu no final, desespero ou estratégia, a partir dos 80 contra o Internacional. Então, o que mudou? Olha como muda a posse de bola. Cresce muito no final, não abafa, né? Vai para 81%. 5 chutes até 79, aí depois mais 3. Certos 2-2, escanteios 4. Vieram mais 2 só nos 10 minutos finais. Fala bem, tá com a palavra. Só para pontuar a diferença das situações das equipes, porque a gente está falando muito do Flamengo. O Inter é um time que tem um treinador também há pouco tempo, menos tempo que o Flamengo. O Inter tirou o River Plate, melhor time argentino de longe, da Libertadores num jogo épico. E o seu treinador mudou totalmente a estratégia de jogo por causa da altitude e saiu da Bolívia com a vitória contra o Bolívar, que joga um bom futebol, acima da média que a gente está acostumado a ver times bolivianos jogarem, e que tinha vencido todos os jogos atuando em La Paz. E está próximo da semifinal da Libertadores. Não sei se vai se classificar, mas ele é favorito à classificação para a semifinal com um trabalho curto. Mesmo mal no Brasileirão? Mesmo mal no Brasileirão, o Inter está dependendo de um empate dentro de casa, mais 3 jogos, se conseguir chegar à final, para ter uma temporada histórica. A temporada que o Flamengo gostaria de ter. O Flamengo, e aí é uma coisa, eu sei que você vai perguntar o Internacional no Brasileirão. Obviamente não está bem, mas dá para entender a cabeça do Inter na Copa Libertadores da América. Ali o Inter está bem, e a Libertadores, por mais que seja um campeonato mais fácil do que o brasileiro de ser vencido hoje em dia, ele é maior, ele vale mais. E o que importa no futebol é o que vale mais, não o que é mais fácil ou mais difícil. As 2 vitórias do Internacional com o Cudê, Bolívar, na altitude de La Paz. Isso. E River Plate. Isso, os jogos mais importantes que ele teve até o momento, né? Ele chegou para resolver uma questão com o River Plate que era complicadíssima, né? Pergunta pro torcedor colorado se tá tudo bem. Claro que tá tudo Uma bem. partidaça contra o River. Final da Libertadores. O Flamengo não fez nessa temporada um jogo no nível que o Internacional fez contra o River Plate, o Inter dentro de casa. E você falava sobre os jogadores do Flamengo não darem entrevista. Eu sei que você vai perguntar pro Zé Elias. E aqui eu quero colocar uma coisa, porque eu quero muito ouvir o Zé também. Eu não consigo entender por que o jogador não pode ir para a zona mista e falar, olha, não estou conseguindo, não está acontecendo, estou sentindo também. Sabe, porque eu sinto um pouco falta dessa coisa mais humana e realista no jogo. Porque as pessoas hoje olham o jogador de futebol e o jogador precisa de algum jeito mudar esse cenário, porque isso não vai ser mudado de fora para dentro. Olha o jogador como se ele fosse um personagem, um herói. Um videogame, ó. É isso, perfeito. Como se ele não tivesse emoções, né? Como se ele não tivesse às vezes como celebridade também, né? Como celebridade, e o jogador se aproveita disso às vezes, sim. Mas eu sinto falta nesse momento, o jogador já fala, cara, não tô conseguindo, vamos fazer o possível para conseguir no próximo jogo. Tô incomodado também. Tá doendo em mim também. Tô sentindo, porque o jogador quer jogar bem. O jogador, ainda mais esse time do Flamengo, que é o time vencedor, o cara não quer jogar mal. E quando o jogador não vai, a gente vê aquela cena, né, do Pedro Henrique ali com atrás, tudo vazio.
onde devia estar cheio de repórteres, jogadores passando e etc, para eles falarem sobre os sentimentos deles também, porque também são pessoas. Eu não sei se isso é positivo ou não é. Eu não sei se isso é uma decisão dos jogadores ou se é uma decisão da diretoria. Se é uma decisão da diretoria, acho que os jogadores podem falar, não, nós queremos ir. Então, eu acho essa cena muito emblemática do que é o péssimo momento que o Flamengo vive. Porque, repito, não é uma questão de ganhar ou perder. Se você acha um gol no fim, a bola bateu no travessão, entra, 1-0, tá tudo ruim também. Não é o resultado que muda, porque esse não é o futebol que a gente espera de um time tão forte como esse time do Flamengo. Como a gente falou do Coritiba, a vitória veio no final do futebol ruim. Né? A vitória não escondeu o que foi em campo. Ô Zé, mas você como se sentiria com essa história de não poder dar entrevista? Pediria para falar? Eu sou contra. Eu acho que o jogador tem que falar quando ganha, quando perde, quando perguntado, quando passa na zona mista ali. Pô, vem cá, pode falar? Posso. Faz parte da profissão. Não tem essa de não falar, só fala quando interessa. Eu sou contra. Acho que o jogador tem que falar sempre. Mesmo que bravo. Mesmo que bravo. Mas eu acho que tem que falar, Edu. É a profissão do cara. Ganha muito bem pra isso. E é mais fácil você se esconder atrás da assessoria de imprensa, muitas vezes. Eu não estou criticando o assessor que tá fazendo o trabalho dele. Mas é muito mais fácil isso. Né? Você não se expõe. Aí você vai lá na sua rede social, coloca o que você quer. Desenha, direciona os comentários para aquilo que você deseja. Entendeu? Eu particularmente acho contra. Eu acho que o jogador tem que ter a responsabilidade e tem que ter a hombridade, porque ele não está falando pro repórter, ele está falando para os seus torcedores. Sim. Ele está dando uma satisfação para os seus torcedores. Eu acho que tem que falar o tempo todo. O que o Flamengo ganha em ter o silêncio dos jogadores? Aumenta a crise. Também acho. Só aumenta a crise, porque demonstra realmente que tem alguma coisa dentro do elenco. É só isso. Falta, eu acho que às vezes falta um pouquinho de inteligência nesse aspecto, de entender os gestos, o significado dos gestos, de determinados gestos para quem está fora. Se eu sou um torcedor e o clube proíbe os jogadores de falar, é porque tem problema dentro do vestiário, tem problema com o Sampaoli, com o treinador. Né? Se nem o diretor vem a público para falar, falta um pouquinho de inteligência nesse Você vou dar um exemplo do Gabigol. Gabigol, quando o São Paulo ia ser vaiado... Só para que agora veio uma experiência aqui. Eu não vou falar o nome porque eu não tenho certeza, tá? Então eu prefiro... Depois eu vou confirmar a informação. Mas tinha clube... Acho que o Pini vai até me confirmar antes mesmo de eu pedir para... Tinha clube que é o seguinte... O jogador de futebol trazia duas roupas, duas mudas de roupa. O uniforme e a roupa paisana. Quando ele não queria falar com a imprensa, ele colocava a roupa paisana. Porque ele passava na zona mista, tô de roupa, não posso falar, entendeu? Não posso falar. Tá? Teve isso, Tinha bastante. E quando ele queria falar que fez um bom jogo e tal, ele colocava a roupa do clube. Tem muito disso, Edu. Tem muito disso. Tem umas coisas assim... A gente lembra, né? Claro que é direito de cada um querer ou não querer falar, né? Eu acho que faz parte do negócio do futebol a gente ouvir os personagens. Pega um cara do tamanho do Gabigol. Vamos supor que o Flamengo, que o futebol acabasse agora. Quando fosse contar a história do Flamengo, talvez você conte a história do Gabigol como o maior jogador da segunda geração gigante que o clube teve, ou da era internetica, da era das redes sociais. Ele tem tamanho para falar. E não é um momento de vaia que vai diminuir o tamanho do Gabigol. Não diminui nada. O Gabigol, ele é um gigante na história do clube, está marcado, não vai ser mudado isso. Ele é o cara que fez gol em todas as finais da Libertadores, ele é o cara dos gols da virada contra o River Plate, ele é um cara histórico no Flamengo. Ele é o cara que na Copa do Brasil, quando foi sair, o São Paulo foi ser vaiado, ele pediu aplauso pro São Paulo, que chamou o São Paulo pra roda para comemorar um gol naquele jogo. O cara que hoje podia sair ali e falar assim, olha, do sentimento dos jogadores do Flamengo. Ou até a gente vai melhorar, até um compromisso, a gente vai... Não tá faltando luta. Pode contar, que é isso que o torcedor quer ouvir. Eu não tô falando que o Gabigol não quis falar, tá? Eu não sei o que aconteceu. Eu não sei se é uma orientação da diretoria, porque... Eu não sei se o Zé já viu isso, mas de chegar ali, por exemplo,
no vestiário todo jogador fala assim, a gente não vai falar porque a gente foi vaiar. Você acha que pode ter acontecido isso? Não, eu já vi acontecer isso, mas nesse caso do Flamengo eu acho que O foi Gabigol gosta de encarar. Foi diretoria. O Gabigol não ia deixar de falar. É o que eu penso. Nós todos aqui somos fãs de futebol, você é fã de esporte também. A gente gosta do futebol bem jogado. Então é uma decepção para todos nós. É. Esse elenco do Flamengo, com tantas peças que a gente viu brilhar em 2019, de repente não está apresentando tanto. É até desagradável para nós, porque todo mundo que curte futebol curtiu muito aquele time, né, Pascoal? E de repente você vê que não está dando liga por N razões que poderiam ser solucionadas ao longo dessa temporada e as soluções não foram buscadas, infelizmente. O fã de futebol lamenta o Flamengo estar onde está. Olha, claro que a gente fica a todo momento olhando pelo olhar do treinador, né? O Flamengo tem um elenco tão capacitado, mas tão bom, que ele contempla tudo aquilo que o treinador do Flamengo pode imaginar. Ah, mas eu quero um time mais físico que jogue marcando na saída de bola. É só botar os mais jovens para jogar. Só botar a garotada para jogar. Vai ter físico, vai ter força e vai marcar a saída de bola. Ah, mas aí eu vou ter que... Aí é que é o dilema. Aí está o dilema que o Zé Elias retratou aqui. Ou você joga do modelo que os caras têm costume de jogar. Qual é o modelo? O modelo histórico do Flamengo, inclusive. Porque o modelo histórico do Flamengo é toca, como diria Dona Ernesto Filipe Nunes, toque me voe. Achei que era pim-pam-pum. Pim-pam-pum foi o gol do Palmeiras contra o Pereira, né? Foi aquele gol pim-pam-pum. Mas o Flamengo em 2019 jogava um pim-pam-pum. Fazia no decente. pim-pam-pum, tranquilo. Aquele era o futebol. E nós precisávamos, naquele momento, como nação, até mesmo como nação esportiva, de um treinador que viesse de fora para dar ao Brasil o seu padrão de jogo. O Brasil não tinha mais padrão de jogo. Não sei se vocês estão lembrados disso. Era tudo aqui na tática do chaveiro, na tática do morcego, na tática do carro forte. Era tudo aqui, ó. Tudo aqui, todo mundo com as costas no azulejo, que é para não correr risco e tal, e ninguém tá correndo risco. Era o futebol brasileiro. Com o Jorge Jesus, não. Vamos jogar. Aí precisávamos, naquele momento, de um treinador que desse ao futebol brasileiro o seu padrão de jogo. E ele foi reencontrado. E a partir dali, aí eu concordo com o Vitor Biner, todos os outros treinadores que vieram para o Flamengo tiraram essa criatividade do Flamengo. Todos, inclusive o Rogério, sendo que foi treinador do Flamengo. Mas será que é culpa de todos os treinadores? Do jogador, assim, o Flamengo tem um jeito de jogar, Birner. O Flamengo tem um jeito. Característica, O losango do meio-campo, ele é muito bem desenhado. Ele é muito bem. Ele está caracterizado. Está A mostrado. escalação do Rogério era ultra ofensiva, por exemplo, a escalação. Sim, mas ele vai tirando o estilo de jogo. Você tira o estilo de jogo do Flamengo. O jogo do Flamengo é bola no chão, é bola trabalhada. Você entendeu como é que é? Então você acha que o Flamengo errou na contratação de todos os técnicos depois? É óbvio que sim. Eu não concordo com isso. É óbvio Eu que não sim. concordo com isso. É óbvio que sim. Eu preciso olhar pros jogadores também. Nenhum deles consegue Eu sinto dar que ao nenhum Flamengo. deles- Nenhum deles conseguiu dar ao Flamengo o padrão de jogo Quem do Flamengo. poderia ser esse cara? Eu não tô aqui para dar ilustração para ninguém. Eu tô aqui para dizer o que o acontece. Não, Porque passaram de senão vários eu vou tipos, ficar né? dando letra pros caras e de repente, sabe, isso não é bom. Isso não é bom, porque você fica falando, ó, esse treinador é capaz de fazer isso, ó, aquele treinador é capaz de fazer isso. Então, o Flamengo consegue mudar com todo, assim, o Flamengo consegue tirar um cara que foi campeão duplamente num ano só, campeão da Copa do Brasil e campeão da Libertadores, porque o time do Flamengo, a visão da direção do Flamengo, do presidente do Flamengo, do Landim, era a seguinte: esse time não brilha. Esse time tem um elenco que tem e não brilha para ser Os campeão. últimos jogos, né? Posso fazer uma pergunta agora para a diretoria do Flamengo? Brilhou quando nesse ano? Num jogo contra o Grêmio? Vou perguntar para o senhor de novo. O senhor que está em casa, que é fã de esporte. Teve brilho naquele jogo? Ah, aquele jogo do Fluminense? Meio tempo? Gente, vamos botar a mão na Brilhos consciência. esporádicos, acho que qualquer equipe teve no futebol brasileiro na Claro, temporada. esporádico sim. Mas com o elenco que tem o Flamengo, olha o custo do A Flamengo. dificuldade Não, que mas- tem. Puxa vida. Não, tô dizendo, mas é Mas verdade. lógico, não é razoável.
A torcida do Flamengo tem toda a razão. Quero parabenizar os repórteres que estiveram na entrevista coletiva que foram muito bem na entrevista coletiva com o São Paulo. Muito boa entrevista coletiva, boas perguntas, e o treinador teve toda a paciência do mundo para responder todas as questões, inclusive a questão que ele foi abordado se ele ficaria para dirigir o time contra o São Paulo. E ele disse que ele não tinha capacidade de dizer isso, que essa era uma pergunta para os dirigentes responderem. Mas como os dirigentes não falaram, a indicação é de que o São Paulo deve continuar até a primeira partida na final, ou as finais, diante do São Paulo. E não tenho mais certeza de nada. Você não tem certeza, não? A única certeza é que eu não tenho certeza de nada. E agora o momento era importantíssimo alguém da diretoria do Flamengo vir a público e falar. É importantíssimo. Agora, a ironia do destino é exatamente o Dorival Júnior, comandando São Paulo, que vai enfrentar o Flamengo na Copa do Brasil. E o que eu sei é o seguinte: como subiu a imagem do Dorival Júnior nos últimos 2 anos. Ceará, Flamengo, 2 títulos, São Paulo, eleva o nível do São Paulo, o Dorival pega um elevador. Como ele deixa o Ceará? O Ceará tem a melhor campanha da Sul-Americana. Por falar em deixar, vamos deixar o intervalo chegar. Daqui a pouquinho o gol do Andrés Pereira, pro torcedor do Flamengo, vai falar ainda isso. Mas tomou virada. Vamos lá. A gente vai para a Inglaterra com o gol do Andrés no Fulham e muito mais. Vamos projetar também a rodada, o domingão, a rodada 21 do Campeonato Brasileiro. Intervalo rápido, a gente já volta.